Olá a todos, hoje vamos falar do IOB-DFE, que é o Documentos Fiscais Eletrônicos. Eu já estou aqui no site, caso você não tenha conta, for preciso criar, a gente vem aqui em criar conta, precisa informar o nome completo, e aí não é o nome da empresa, e sim o nome do usuário da pessoa que eu estou cadastrando, ok? Um e-mail para contato, esse e-mail é onde vai chegar a confirmação dessa criação de conta. Então, vou informar aqui o meu e-mail, o meu telefone celular, apenas para fins de cadastro, ok? E uma senha que precisa ser uma senha forte. Então, vai pedir aqui uma letra maiúscula, um caractere especial, um número e, no mínimo, 8 caracteres. Então, vou criar aqui uma senha. E pronto, à medida que você informou todos os requisitos, você já consegue confirmar essa senha, aceitar aos termos, que podem ser lidos através do clique no link, e cadastrar. Vai chegar um convite por e-mail confirmando essa criação de conta, né? Vai chegar uma confirmação no e-mail dessa criação. Como eu já tenho conta, eu venho aqui em acessar e vou informar os meus dados. Ao acessar, já é apresentado esse guia de uso que ajuda a gente a começar sozinho no sistema. Mas hoje a gente vai fazer tudo isso junto, certo? Então, estamos aqui no portal. E para acessar os documentos fiscais, eu venho aqui no menu da esquerda, em Tributária, Documentos Fiscais. Eu já coloquei uma estrela nele aqui para que eu favorite essa rotina e ele já seja apresentado aqui nos meus favoritos, para um acesso mais rápido. Então, acesso documentos fiscais e ele vai abrir aqui para mim na tela já de consulta de notas. Mas como a gente vai começar do zero, eu vou sair aqui desse menu de consulta, que mais para frente vai ser o menu que você mais vai utilizar, né, uma vez que já fez as configurações, então acessa o menu de consulta de notas. Mas nós vamos arrastar o mouse para a esquerda para estender aqui esse menu, certo? E vamos abordar aqui todas essas abas. Começando pela casa aqui, que é o Indicadores DFE, que é a tela inicial. No Indicadores DFE, nós vamos ter aqui os dados do meu plano, conforme eu contratei, né, o meu pacote. Por exemplo, aqui eu consigo ver que eu tenho 2 empresas cadastradas de infinito. Hoje não há um limite para cadastro de empresas aqui nesse site. Então, eu tenho 2 empresas cadastradas já. E logo mais à frente a gente vai dar uma olhada nelas. Colaboradores é a quantidade de usuários que têm acesso a esse portal, a esse site. Hoje eu loguei com o meu usuário, mas eu posso enviar convites para outros colaboradores. Assim, cada um tem o seu e-mail e sua senha de login. Importação e captura automática é o limite mensal de notas que eu contratei para que o sistema armazene para mim. A diferença de importação e captura é que o limite da importação, que aqui para mim está 12.000 notas por mês, é referente às notas que eu posso importar manualmente aqui para o sistema. Como ele é um programa de armazenamento de notas em nuvem, eu posso aproveitar dessa vantagem e armazenar notas que eu tenho dos clientes na máquina, né, no meu computador, aqui para o programa. Então, por mês, eu tenho um limite de 12.000 notas que eu posso estar armazenando manualmente aqui para a ferramenta. Sempre que virar o mês, esse saldo volta a zerar para poder armazenar mais 12.000 notas. Então, esse quadro, meu plano, ele sempre é apresentado na competência atual, no mês atual que eu estou, ok? Já o limite de captura automática, que eu tenho aqui um limite de 3.000, já um limite menor, seria referente à captura que o sistema vai fazer para mim através do certificado digital. Então, por exemplo, eu tenho algumas empresas que eu vou fazer a captura das notas através do certificado e esse saldo vai ser alimentado conforme essas notas que o sistema vai armazenar para mim. Lembrando que hoje o Documentos Fiscais ele armazena as notas de compra dos clientes, ou seja, NFE de entrada e CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico,
também de entrada, certo? Então, através da captura automática, ele traz as notas de entrada das empresas. Para isso, eu tenho um limite aqui de 3.000 por mês. Então, somente referente às notas que virão de captura automática, que o sistema irá armazenar para mim, ok? Passado esse quadro, nós temos aqui um resumo dos documentos fiscais, também referente à competência atual. Então, quantos NFE eu tenho armazenado no mês atual, quanto ICTE e demais notas. Após esse quadro, nós temos o quadro do validador tributário, que pode ou não estar apresentando para você dessa forma que está para mim, porque caso você não tenha no seu pacote, né, como ele é um adicional, pode ser que você não tenha no seu pacote. Então, ele vai aparecer aqui, conhecer mais, ele vai estar um quadro rosa com um botão para você conhecer um pouquinho melhor o validador. Então, vai levar para um outro site, né, um outro link, para você conhecer um pouco melhor. Mas hoje o validador ele também precisa ter um limite por mês, então eu tenho aqui contratado 15.000 licenças por mês para que ele valide as notas que eu armazene no programa. Então, por exemplo, se eu tiver as notas de entrada, né, as minhas compras, mas eu também importar aqui para o sistema manualmente as saídas do cliente, ele vai estar validando tanto as notas de compra quanto as notas de venda. A validação que ele faz é referente aos impostos nas notas, certo? ICMS, IPI, PIS e COFINS, se a base de cálculo está coerente com o regime de tributação da empresa. Então, ele faz uma validação e traz um retorno para a gente de como ele chegou até essa validação, qual é a base legal da legislação, até para a gente poder apresentar para os clientes esse retorno do validador. Ok? Mas mais para frente a gente vai ver um pouquinho melhor sobre ele. E ainda no último quadro nós temos o quadro de certificado digital, onde aqui nessa tela ele já apresenta para mim os meus certificados que estão a vencer. Então, por exemplo, eu tenho 2 empresas ou sem o certificado vinculado, ou eles já estão vencidos. Então, eu posso clicar em acessar certificados e corrigir essa pendência. Ainda me informa os certificados que estão vencendo hoje, vencendo em 7 dias e até vencendo em 30 dias ele informa. Então, a gente já fica atento para renovar esse certificado, para trocar dentro do cadastro da empresa, auxiliando assim essa atualização. Passado aqui da casinha, nós vamos então para a segunda etapa, que são os primeiros passos, né? Os primeiros passos é possível o cliente começar sozinho, né? Através dessa tela aqui, já cadastrando uma empresa, como que vincula o certificado. Porém, tudo isso vamos fazer juntos. Então, eu vou deixar os primeiros passos aqui um pouco de lado. A próxima etapa seria cadastrar uma empresa, que na verdade está aqui como o primeiro passo. Então, eu venho em empresas. Já possuo 2 cadastradas, mas caso você não tenha nenhuma, para cadastrar, a gente acessa o botão cadastrar empresa e nós temos 3 formas de cadastrar uma empresa. Informando o certificado digital, que hoje ele aceita apenas certificado do tipo A1 e próprio da empresa, não aceitando procuração, ok? Então eu venho, procuro pelo certificado digital na minha máquina e cadastro a empresa através do certificado. É o jeito mais prático, visto que após o cadastro é preciso ter esse certificado já vinculado. Então, se a gente vincular por aqui, é mais prático, esse cadastro já está quase pronto. Mas caso eu não tenha o certificado em mãos, eu posso aqui informar o meu CNPJ. Então, eu informo o CNPJ da empresa e clico em cadastrar, né? Também é possível fazer o cadastro dessa forma. E a terceira alternativa seria pelo CPF, mais utilizado para quem é produtor rural, pessoa física. Então, eu cadastro aqui esse produtor através do CPF dele, certo? Essas são as 3 formas de cadastro, ok? Eu tenho aqui uma empresa teste, né? Uma empresa aí não válida, então apenas para apresentação aqui do treinamento, porém eu consigo mostrar aqui na prática para vocês. Por exemplo, aqui em cima é apresentado esses quadros, onde eu consigo ver que há pendências nessas minhas empresas. Eu estou com 2 empresas sem o certificado vinculado, eu estou com uma empresa sem o regime tributário informado e estou com 2 empresas sem a captura habilitada, né? Então o sistema não está buscando notas para essas empresas.
Para corrigir as pendências, aqui a gente já vê a coluna de regime tributário, onde eu posso configurar o regime da empresa. Então, eu vou informar se ela é do Simples Nacional, se ela é lucro real, presumido ou até se for um MEI. Clico no regime e clico em configurar. Já vai ajustar aqui na tela essa pendência, igual a empresa treinamento que já está como presumido aqui informado. Depois da coluna regime tributário, nós temos uma coluna chamada acesso externo, que seria enviar o convite para o meu cliente ter acesso aqui ao portal, ao site. Eu clico em liberar acesso e envio para o meu cliente empresa treinamento um convite para que ele crie uma senha. Então, eu preciso informar aqui o e-mail do cliente, que é nesse e-mail que ele vai receber tanto o convite, quanto ele vai precisar criar a conta dele, sendo o login esse e-mail aqui, ok? Então, quando eu configuro o acesso, envio esse convite por e-mail para o cliente cadastrar uma conta. Lembrando que o acesso externo, o acesso do meu cliente, ele é um pouco mais limitado, né? Ele não consegue ver outras empresas, ele não consegue consultar aqui por notas de outras empresas e nem cadastrar empresa, né? Então, ele só consegue ver os dados da própria empresa e das próprias notas. É um acesso um pouco mais limitado. Consigo ver a data que eu cadastrei aqui a minha empresa e a partir disso vamos entrar no cadastro. Tanto faz acessar pela engrenagem as configurações, quanto nos 3 risquinhos editar empresa. Cliquei em editar empresa, vai aparecer aqui para mim os dados de endereço da minha empresa. E aí quando cadastramos ela pelo certificado digital, o sistema já consegue preencher aqui para mim inscrição estadual da empresa e todo o endereço da sua empresa, podendo você complementar, fazer alguma alteração aqui nessa parte de cadastro, ok? Mas ele já vai ter preenchido toda essa tela aqui pra gente. Passou da aba de dados, tem o botão salvar aqui, caso eu tenha feito alguma alteração eu preciso lembrar de clicar em salvar. E vou para a próxima aba, que é a de certificado. Ok? Essa empresa aqui eu cadastrei com o CNPJ, então aqui na aba de certificado eu precisaria vincular o certificado digital dela. Mas caso você tenha cadastrado a sua empresa já com o certificado, lá naquela telinha de cadastro, aqui vai estar informado os dados do certificado, assim como a data de validade desse certificado, e vai ser apresentado um botão aqui embaixo chamado remover, que é o botão para a gente remover o certificado e poder adicionar um novo. Caso tenha vencido, a gente renovou e precisa trocar. Seria num caso assim. Como é uma empresa teste, eu não tenho certificado a informar aqui, a cadastrar, ok? E sendo assim, quando eu venho na aba de configurações, o que ocorre é que na aba de configurações eu tenho que habilitar a captura automática. Porém, eu não consigo habilitar a captura automática das minhas notas se eu não vinculei um certificado. Então, ele dá um alerta aqui para mim, me lembrando, ó, é necessário vincular o certificado digital para habilitar a captura de notas. Mas aqui na prática eu não tenho um certificado. Eu vou instruir vocês que já tenham certificado como habilitar essa captura. Vai marcar aqui a opção de NFE na caixa de nota fiscal eletrônica, apontando que eu quero que ele busque automaticamente as compras dos clientes. Então eu habilito NFE. Quando eu habilitar a NFE, automaticamente vai ser habilitada essa caixa de ciência automática. O que seria a ciência automática? Seria uma forma de o sistema aqui conseguir baixar o XML completo lá da receita, certo? E é importante que a gente tenha o XML completo para que a gente possa posteriormente importar essa nota lá para o sistema fiscal, certo? Para que a gente possa também baixar esse XML, visualizar essa nota completa, ok? Habilitado o NFE, eu posso ou não habilitar também CTE, tá? Lembrando que o CTE aqui seria aquela nota de frete de entrada, ok? E que também irá alimentar aquele nosso saldo mensal, aquele nosso limite mensal de notas de captura. Então, ele vai somar CTE mais NFE lá naquele limite. Caso eu não queira CTE, é só manter desmarcado. E caso eu queira, né, nota de compra e também CTE de entrada, eu marco também essa caixinha. À direita, nós temos um quadro referente à nota fiscal de serviço, né? A nota da prefeitura, certo? Lembrando que nota de serviço é igualzinho à questão do validador tributário, que a gente falou um pouquinho antes. Precisa ser contratado à parte, é um adicional no pacote. E até ele traz um aviso aqui, né? Uma mensagem com instruções. Entre em contato
e contrate também a captura de serviços tomados. Importante informar que ele vai trazer as notas de serviços tomados e não as prestações das empresas, certo? Consigo clicar aqui para verificar as prefeituras que ele já atende, se ele atende a minha prefeitura, se seria importante para mim ter essa busca de nota de serviço também. E aí aqui seria para habilitar NFSE e habilitar as prefeituras em ambiente nacional. Porque todas as prefeituras que já estão em ambiente nacional, o nosso sistema já faz a captura. E aí é possível aqui também acessar a lista das prefeituras que já estão nesse ambiente, ok? Nunca esquecer do botão salvar, então fiz qualquer alteração, clico aqui no botão salvar. E para quem tem o validador tributário também no pacote, vai ter essa configuração a mais aqui, que é habilitar a validação. Então eu preciso habilitar para que ele valide a partir de agora todas as notas que chegar para essa empresa, informo a inscrição estadual da empresa, a UF dessa empresa e o segmento dela, certo? Então, qual que é o segmento dessa empresa? Ela é comércio varejista, ela é atacadista, ela é uma indústria. Isso é importantíssimo para que ele faça uma validação correta, conforme a situação da empresa e o perfil dessa empresa. Seleciono o segmento, o regime tributário também é importantíssimo, né? Qual que é o regime dessa empresa? E clico em salvar, para que ele, então, salve essas configurações. Feito isso, eu volto lá para empresas, posso cadastrar mais empresas ou posso terminar de configurar as outras que eu tenho. Todas precisam estar com a captura habilitada, com certificado vinculado e com regime tributário também informado. Feito isso, eu sei que ela entra em fila para download via servidor. A partir do momento que eu habilitei a captura para essa minha empresa, ela entra em fila para download, certo? Podendo variar o tempo da primeira consulta que o sistema vai fazer, entre 15 minutos, 1 hora, dependendo de como está esse servidor. E a partir do momento que o sistema faz a primeira consulta para a empresa, o que ocorre é que ela entra num fluxo de a cada 2 horas haver captura. Então, a partir da primeira busca, a cada 2 horas o sistema está buscando lá na Receita Federal. Independente se o seu computador está ligado, se você está logado no site, porque esse download ele ocorre automaticamente, ok? Passei aqui por empresas, eu também tenho a gestão de certificados, onde eu vejo todos os meus certificados instalados aqui no programa. Consigo ter um controle, vendo quantos dias falta para vencer cada certificado, qual a validade deles ou a data da emissão desse certificado. Posso filtrar por uma empresa ou outra aqui também. Depois, nós temos o menu de configurações, ok? Onde é referente aqui a e-mail, tá? Configuração de e-mail. Na primeira caixa, eu consigo configurar um e-mail para envio das notas. E na segunda caixa, eu consigo cadastrar um e-mail para captura de notas. Então, eu quero que ele capture lá na minha caixa de entrada do e-mail os XML de nota que chegarem lá. Eu quero que ele vá fazer uma consulta lá no meu e-mail e armazene as notas aqui no programa. Lembrando que isso é opcional, que seria também mais uma possibilidade, além da busca que ele já vai fazer na Receita Federal. Então, aqui para configurar um e-mail de envio das notas para esse e-mail, a gente precisa aí ter os dados do servidor, porta. E aí seria bacana pedir um auxílio de um TI da empresa, possa ajudar a gente nessa questão mais técnica, certo? Informa aqui o meu e-mail, o número do usuário do e-mail e a senha do e-mail, a senha de acesso do e-mail. Então, geralmente esse e-mail aqui, ele vai ser um e-mail do escritório, que é um e-mail que a gente tem acesso à senha, que é um e-mail que a gente quer aqui deixar pré-cadastrado, ok? E na direita, para capturar via e-mail, eu posso cadastrar mais de um. Então, aqui eu cadastrei o meu e-mail para que ele faça a captura lá na caixa de entrada do meu e-mail. Tudo que vai chegando de nota ele armazena para cá. Posso editar esse meu cadastro, eu posso eliminar também, né? Não quero que ele capture mais desse e-mail aqui. Eu excluo ou eu mantenho ele ativo aqui e configuro mais um. Eu posso ter vários e-mails cadastrados para captura, ok? Então, eu clico em configurar um novo e-mail. E a mesma coisa, esses dados técnicos, então número de servidor, número de porta, e-mail e a senha do meu e-mail.
Passando da parte de configurações, nós temos aqui o dashboard que vai apresentar para a gente gráficos, ok? Para quem tem o validador tributário, vai ter o gráfico do diagnóstico tributário. E para quem não tem o validador tributário, vai aparecer apenas o dashboard de volume de notas, certo? Onde a gente pode aqui consultar pela empresa, que eu quero ver os gráficos, o tipo de nota e o período que ele vai montar esse gráfico, podendo ser um período personalizado também. Eu posso colocar mais de um mês. Aqui eu vou colocar o mês de janeiro, por exemplo. Então, do dia 1 ao dia 31, e vou aplicar esse filtro e vou filtrar. Ele monta, então, gráficos dessa forma como a gente vê na tela. A quantidade de entradas que ele tem no mês de janeiro, a quantidade de saídas, caso eu tenha armazenado manualmente, certo? E ainda aqui, esse outro gráfico onde tem aqui para gente a origem dessas notas, veio por captura automática, ou veio por importação manual, ou ainda veio integrado de outros produtos da IOB, que é o Business ou o IOB Emissor. Então, bem bacana, porque dá também para a gente salvar em PDF esse gráfico, ok? Pronto. Então, feito o cadastro da empresa, habilitado a captura, eu vou me atentar agora no menu DFE, que é o menu onde a gente vai ter as notas armazenadas para consulta, para visualização, para emissão de relatório, ok? Então, eu venho aqui no DFE, filtro pela empresa que eu quero ver. Lembrando que essa telinha é aquela primeira que a gente viu no começo. Quando eu abro documentos fiscais, ele já sempre abre nessa tela direto. Seleciono a minha empresa, o tipo de nota que eu quero ver CTE, por exemplo. Não quero ver NFE. Aplico o filtro aqui se eu quero ver entradas ou saídas. Então, eu venho aqui para entradas, certo? E eu estou no mês de janeiro, né? Estou aqui no mês de janeiro. Sempre se atentar para esse filtro da data, porque conforme a data que está aqui, que ele vai apresentar as notas na tela, ok? Então, estou em janeiro. Em janeiro, eu vejo aqui que eu tenho 2 notas fiscais. Consigo ver pelo finalzinho aqui, o total de 2. A origem dessas notas, né? Então, ambas vieram de importação manual, ou seja, eu importei manualmente aqui para o sistema. Já vou ensinar também como que fazemos isso, certo? Mas se fosse o sistema que tivesse buscado para mim, a origem aqui estaria de captura automática, estaria com esse nome. Aqui também a gente consegue clicar nesse olho ao lado da nota aqui para visualizar a DANF completa. Então, eu clico no olho, vai abrir aqui para mim a DANF, igual a DANF que a gente consulta lá na Cefaz, com os dados do produto, toda a informação da nota. Eu posso baixar o XML, eu posso fazer o download em PDF dessa nota aqui, certo? Eu posso selecionar a nota aqui na caixa, ó, e enviar ela por e-mail. Então, eu digito aqui o e-mail do cliente que eu quero enviar, ou até, talvez eu queira enviar para o próprio escritório. Informo o e-mail que eu quero enviar, envio o XML e o PDF também, ok? Posso baixar ela também, a mesma coisa que baixar aqui através do olho que a gente estava, dá na mesma, das duas formas ele vai fazer o download. Posso fazer a manifestação do destinatário, então para quem faz a manifestação, posso selecionar mais de uma nota, clicar em manifestar e aqui eu vou então fazer uma manifestação só para os 2 documentos, ó, até ele me informa aqui quantos que eu selecionei. Preciso aqui fazer uma manifestação conclusiva, então a gente vê que apenas essas 3 aqui são conclusivas: confirmação da operação, não realizada ou desconhecimento da operação. Então eu consigo fazer a manifestação também por essa tela. O reprocessar a validação seria quando eu quero que ele reprocesse a validação tributária. Eu sei que ele não vai conseguir validar os meus arquivos porque eles são XML inválido, ok? Então ele descarta, ele não faz a validação desses arquivos aqui. Mas para poder entender um pouquinho melhor desse status que ele vai trazer aqui na validação das minhas notas, eu vou puxar aqui um PowerPoint para mostrar o status que ele apresenta. Então, ou a minha nota vai estar com advertência, apontando aí um alerta na emissão dessa nota, algo para eu me atentar,
Conformidade quer dizer que a nota está ok, está em conformidade com a legislação tributária, com o regime de tributação da empresa, ou ainda divergência. A divergência já aponta que houve erro na emissão da nota, que o sistema encontrou ali nessa validação algum erro. Ao clicar em cima da validação, então eu clico no botão aqui onde teve esse status, ele vai apresentar para mim aqui os detalhes dessa validação. Eu vejo que a divergência, o vermelho ali com erro, está no meu ICMS e no meu PIS e COFINS. Então, eu clico sobre o tributo que está com erro. A próxima tela apresentada será essa daqui, onde ele vai mostrar para mim a coluna da esquerda sendo conforme veio na nota e a coluna da direita apontando o resultado IOB, certo? Então, na coluna da esquerda, nós vemos aqui que o problema está na base de cálculo destacada de FCP, quando no resultado IOB não deveria ser destacado base de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza. Ao clicar em analisar a validação nesse botão rosa, ele traz para a gente a base legal que pode ser enviada para o cliente, a base de cálculo para entendermos um pouquinho melhor como que o sistema chegou a essa validação. Então é muito bacana, bem interessante mesmo essa validação, importante que ele valida tanto entradas quanto saídas que tivermos armazenado, ok? Então voltando para cá, nós temos ainda essa coluna chamada de integração fiscal, que é onde aponta para a gente se essa nota ela já foi transferida lá para o módulo fiscal ou não, para o sistema fiscal da IOB. Então agora ela está com status não transferido, mas eu vou mostrar na prática como importar as notas que estão aqui no DFE lá para o sistema fiscal. As minhas colunas aqui também estão super simples e todas sendo apresentadas na tela porque eu personalizei elas por aqui. Você também pode, através desse botão colunas, personalizar e deixar marcado apenas as colunas essenciais que você quer que apresente na tela. Então eu tirei muita informação como dados de frete, transportadora, chave de acesso da nota, e por isso a minha tela aqui ela está bem mais simples. Pronto, então como que eu integro as notas aqui do DFE lá para o meu sistema fiscal? Então eu venho aqui no menu da esquerda, estendo aqui nos pontinhos, em tributária e vou abrir o meu sistema fiscal. Ele vai abrir numa nova aba lá em cima. Pronto. Aqui já abriu na empresa Treinamento DFE, que é a mesma empresa que eu estava trabalhando aqui, empresa Treinamento DFE, certo? Então, para quem já não estava com a empresa selecionada, eu vou fechar e vou voltar para a tela inicial, porque quando abrimos o fiscal, ele abre essa tela, na verdade, que é a tela de dashboard. Então, aqui em dashboard, a gente vai ter informações de gráficos, parecido com os gráficos que a gente viu lá no DFE. Mas para começar, precisamos abrir uma empresa. Então, eu venho aqui no símbolo de mais, seleciono a empresa que eu quero importar as notas, vou abrir. E aqui é preciso informar que a gente usa o captura de notas para essa empresa. Então, o primeiro passo, e único até, é entrar no cadastro da empresa e informar que a gente usa o captura de notas para ela. Assim, a integração vai ocorrer com sucesso. Acesso o menu Empresas, Cadastro de Empresa. Aqui eu vou dar um duplo clique na minha matriz e vou acessar a aba de Parâmetros lá em cima, Fiscal e Importação, que é referente à importação de notas. Pronto. Aqui você vai habilitar que usa o captura de notas fiscais, então essa terceira caixinha precisa ser marcada. Marcar também a terceira caixinha, buscar NFE e CTE de entrada e saída armazenados. E apenas isso que precisa ser habilitado. Eu vou até desmarcar aqui para fazer na prática. Ó. Então, você vai marcar que usa o captura de notas, certo? Vou dar um OK aqui. E vai marcar para buscar NFE e CTE, tanto de entrada quanto saída armazenados. Pronto, marquei isso, vou gravar. E já estou apta para fazer a integração do DFE aqui para o fiscal. Então, lembrando, toda empresa que eu cadastrar lá no documentos fiscais, eu preciso aqui no cadastro da empresa, certo? E informar que uso captura. Isso é uma vez só que a gente precisa fazer. Agora eu venho para o sistema fiscal, como se fosse importar notas. Então, eu venho para o fiscal, menu importação. Lá eu sei que eu tenho duas compras de janeiro.
Então, eu venho aqui em NFE de entrada, emissão de terceiros, são as compras, certo? Se fosse saída, eu viria aqui, NFE, emissão própria. No caso dela, é emissão de terceiros. Pronto. Aqui eu não preciso mexer em nada, a não ser no mês e ano. Porém, eu quero trazer janeiro mesmo, então eu não vou trocar aqui um mês. Vou clicar somente em carregar. Ele precisa listar para mim as notas lá do DFE, aqui para minha tela. Então, ele listou 2 notas em janeiro. E eu consigo conferir a numeração. Então, ele listou 152416, 152418. Eu volto lá no documentos fiscais e confiro. 152416, 152418. São essas minhas 2 notas. Só de eu ter carregado lá na tela do fiscal e listado aqui para mim, eu nem importei ainda com vocês. Mas eu venho aqui no documentos fiscais e atualizo a minha página, para que ele também atualize aquele status que apresentou antes. Pronto, então a gente vê que aqui ele já apresenta para nós um status de transferido, apontando que eu carreguei essa nota lá para o fiscal. Eu venho aqui no fiscal, porque agora eu quero importar elas. Clico em marcar todas, selecionei minhas notas e clico em importar. Importação realizada com sucesso. Vou dar um OK, vou fechar essa tela, volto no documentos fiscais e atualizo a minha página novamente, porque deve aparecer agora como importado. Pronto, agora o status já consta como importado. Então eu sei que eu já importei essas 2 notas de janeiro lá para o meu sistema fiscal, ok? Importante. Outra situação muito importante também. Vamos supor que a gente importou agora essas notas para o fiscal, porém, de alguma forma, eu excluí elas no fiscal, ou eu quero poder importar novamente lá do documentos fiscais aqui para o meu sistema. Eu quero importar as notas de janeiro novamente. Nesse caso, enquanto as notas estão aqui com a situação como importado, não é possível importar para o fiscal novamente, certo? Eu vou simular aqui na prática a mensagem que apresenta na tela. Então, eu venho aqui novamente em importação, como se eu quisesse importar janeiro mais uma vez. Vamos supor que eu excluí as notinhas de janeiro do fiscal e quero trazer para cá. Mesmo processo, clico em carregar, porém ele apresenta essa tela para mim. Não foram encontrados arquivos válidos para importação. O que ocorre nessa situação aqui? Como ele está como importado lá no documentos fiscais, ele não permite que eu traga a nota para cá de novo. Então, a gente vai ler essa mensagem e, a princípio, vai pensar, poxa, eu sei que tem nota, né? Eu estou vendo aqui que tem 2 notinhas armazenadas. Mas é porque a gente precisa se atentar a esse status, ok? Para poder importar para o fiscal agora, a gente precisa zerar esse status e voltar a ficar como não transferido. Sendo assim, é possível o sistema apresentar as notas na tela de novo. Então, eu vou dar um OK aqui nessa mensagem, vou fechar essa tela e vou acessar o menu Importação, Captura de notas fiscais, liberar notas. Essa rotina eu acesso quando eu quero poder importar as notas novamente para o fiscal. Então, aqui eu vou liberar todo o mês de janeiro, então do dia 1 ao dia 31/1, vou clicar em liberar para poder importar para o fiscal de novo. Então, ele aparece XML liberado com sucesso, vou dar um OK e vou sair. E quando eu volto para documentos fiscais, agora vai precisar aparecer como não transferido. Então, eu vou atualizar minha página. Nós vamos conferir aqui que ele vai voltar a ficar como status não transferido. Perfeito. Agora você já pode importar janeiro novamente para o fiscal, ok? Aqui também nessa tela nós temos o nosso relatório, hoje gerado em formato de Excel, de planilha do Excel. Então, primeiro eu vou aplicar o filtro que eu quero ver na tela, selecionando a minha empresa, o tipo de nota, o período, e depois eu clico em exportar relatório. Já vemos aqui que ele vai exportar no formato CSV, que é o formato de planilha. Se eu clico em exportar, aqui ele é apresentado para mim em CSV, já com o símbolo do Excel, no formato planilha. Okay? O relatório ele vai ser apresentado com todas as colunas da nota e as informações constantes na tela. Após o menu DFE, nós temos esse menu XML que ainda não foi falado e que é o último menu que vamos falar. O menu importação seria para importar manualmente notas que eu tenho no meu computador e eu quero armazenar no sistema.
Então, eu clico em importação e aqui ele já me informa que aceita o tipo XML, mas também arquivos compactados. Então, ele aceita zip, RAR. A gente consegue vir aqui, selecionar arquivos, busco por esse arquivo na minha máquina e importo aqui para o sistema. Importante que as empresas responsáveis por esse arquivo, por essa nota fiscal, já esteja cadastrado aqui em empresa, certo? Antes de virmos aqui armazenar notas. Eu seleciono o arquivo, ele vai apresentar aqui para mim em arquivos importados ou arquivos compactados. Importados quando for direto XML e compactados quando eu armazenar algum zip, algum RAR, ok? Essa tela realmente é só para visualização, então nós não conseguimos aqui visualizar a nota, abrir o XML, abrir a DANF. Preciso vir para o menu DFE e consultar por ela aqui. E aí ela vai estar com essa origem importação manual. Vou saber que fui eu que armazenei. Armazenei vários arquivos aqui, agora essa tela está muito poluída, né? Está cheio de arquivos nessa tela. Nós podemos aqui selecionar os arquivos e limpar o histórico, ó. Então, a gente limpa o histórico para que essa tela volte a ficar em branco, ok? As notas nunca são excluídas. Então, ele só está limpando mesmo o histórico. As notas continuam armazenadas lá no DFE. Depois da importação, temos o fechamento mensal, que é basicamente o download em lote das notas, certo? Então, para quem não tem o sistema fiscal da IOB para importação de forma integrada, precisa então baixar para a máquina e aí importar lá no seu sistema de gestão contábil. Então, usaria essa rotina de fechamento mensal. Quem tem o IOB fiscal provavelmente não usará essa rotina, porque você não precisa estar baixando nada para o seu computador. Como a gente viu agora lá na integração fiscal, não precisa baixar nada de nota, ele consegue ler tudo que está aqui e listar lá na tela para eu importar. Então, para o fechamento mensal, para o download em lote, eu seleciono a empresa que eu quero baixar o meu arquivo, o tipo de documento que eu quero que baixe. Geralmente aqui eu seleciono todos e todas as categorias também. Eu quero ver tudo que eu tiver aqui de entrada, saída, certo? E o período eu preciso selecionar o ano, como o fechamento é mensal, tem que ser mês a mês também. Então, seleciono o ano, o mês e clico em download. O que ele vai fazer aqui é baixar uma pasta zipada para o meu computador com todos os arquivos dentro dessa pasta. Dá para ver ela aqui, ó. Ok? Pronto. Depois nós temos aqui por último, então, o AppSync. O que é o AppSync? É o nosso aplicativo de sincronismo de notas. Ao invés de virmos aqui na importação e armazenar manualmente as notinhas no meu computador para cá, eu posso baixar o AppSync, que é um aplicativo na minha máquina, e deixar uma pasta já do meu computador para ele ficar sincronizando, para ele ficar subindo as notas para cá automaticamente. Então, é uma possibilidade, uma alternativa de importação manual aqui para o sistema. Então, eu posso fazer o download em várias máquinas do meu escritório, certo? Configurar várias pastas dessas máquinas. Assim como eu posso fazer esse download aqui lá na máquina do meu cliente, né, do cliente do escritório. Então, eu faço o download do AppSync lá no meu cliente, acesso o AppSync, que daqui a pouco vamos ver na prática, mas nós vamos acessar o AppSync. Se eu estiver acessando no cliente, precisa ser os dados do cliente. Então, vai o e-mail dele, que eu mandei o convite aqui, ó, para ele criar conta, e a senha que ele criou. E quando a gente baixa o AppSync na nossa máquina, no escritório, então são os meus dados de login que eu coloco. Mas se eu estiver fazendo o download lá no meu cliente, é recomendável que eu informe os dados de login do cliente. Tanto para proteger os nossos dados e não passar o nosso endereço de e-mail e nossa senha de acesso para o cliente, ok? Sendo assim, cada um tem o seu acesso. Aqui também eu consigo ver em quantos dispositivos já foi baixado o meu AppSync. Ah, tem o dispositivo X, que foi baixado no dia tal. Qual que é a pasta que está configurada para que ele leia? Então, também conseguimos ver isso. Aqui eu vou baixar agora na minha máquina. Então, vou clicar em fazer o download. Ele pergunta se eu quero abrir esse arquivo, eu falo que sim. E ele vai fazer a instalação aqui para mim, ó. Clico em instalar, até minimizar aqui, para ficarmos com uma tela bem simples. Pronto. O que vai acontecer
é que na sua área de trabalho vai aparecer o aplicativo com o nome IOB Gestão DFE Sync App. Você vai dar um duplo clique nesse aplicativo para ele ser executado. Ele vai abrir aqui no cantinho da tela dessa forma. Eu vou clicar em entrar para fazer o login nele e vou clicar em começar agora. Nos dados de login, então, se eu estou instalando esse aplicativo na minha máquina, ok, do escritório, aqui vai os meus dados de login, os mesmos que eu acesso lá no site, ok? Então, são os mesmos dados, e-mail e senha. Agora, se eu estiver baixando lá na máquina do meu cliente, ok, lá na empresa do meu cliente, então é recomendável que aqui eu não coloque os meus dados lá na máquina dele, mas sim que eu tenha enviado o acesso externo para o meu cliente, para que ele crie uma conta própria, e aqui no AppSync ele logue com o e-mail dele e a senha dele, justamente para proteção dos dados. Vou fazer aqui o meu login, e aqui então o AppSync precisa de um local para sincronizar, ele precisa saber qual pasta que ele vai ler para poder subir os arquivos para o sistema. Eu clico em mudar a pasta, aqui nos meus documentos eu já tenho uma pasta criada, que ela fica com esse símbolo aqui da IOB, apontando que é essa que está configurada para sincronizar, ok? Mas eu vou excluir ela e vou criar uma nova. Então, por exemplo, se você já tem aí na sua máquina uma pastinha de notas dos clientes, você pode pegar essa pasta. Ou você pode criar uma do zero e depois colocar as notas dentro dessa pasta. Só não esqueça de colocar as notas na pasta. Então, eu vou colocar o nome dela, Notas a Sincronizar para o DFE, que é o Documentos Fiscais Eletrônicos. Criei minha pasta. Dentro dessa pasta, também podemos ter subpastas. Ele vai ler as notinhas dentro da subpasta. Então, até recomendo que criamos uma pastinha cliente X, cliente Y, cliente Z, para o nosso controle, então para ficar mais organizado. Aqui eu informo pasta principal, mas dentro dela ele também vai ler as subpastas. Um ponto bem importante é que o AppSync aqui, ele não vai conseguir ler pastas compactadas, sendo necessário que os arquivos estejam todos em XML dentro da pasta. Configurei minha pasta, então eu clico em avançar. Parabéns, você terminou de configurar o AppSync. Já me aponta qual que é a pasta que ele vai olhar. E eu clico em iniciar os envios agora. Ele também já some da minha tela, porque agora ele vai ficar trabalhando em silêncio, ele está lá na barra de tarefas. Então, se a gente acessar a barra de tarefas do nosso computador, ele vai estar o símbolo da IOB lá escondidinho. Eu vou clicar nele, ele vai aparecer aqui para mim. Já está logado na minha conta, ó, bom dia, Hilary, né? Então, eu sei que está logado na minha conta. Vamos supor que eu me arrependi daquela pasta que eu configurei. Eu quero colocar outra pasta aqui para ele ler os arquivos. Então, eu venho nos 3 pontinhos, em configurações. Importante saber que o AppSync sincroniza no padrão de a cada 10 minutos. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.